Certamente você já ouviu muitas vezes, né, aquela música que diz assim: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu não sei cantar, mas eu sei que essa música é muito coerente. Eu já vi a letra dela algumas vezes, né? E é importante nós notarmos que a liberdade é um presente de Deus. E Deus respeita mais a nossa liberdade do que nós mesmos respeitamos. E quando nós usamos a nossa liberdade para ouvir a Deus e colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou, né, nós vamos transcendendo, né, nós vamos nos edificando a nossa alma. E, consequentemente, as pessoas que estão próximas de nós são influenciadas por essa transcendência e acabam também se edificando, transcendendo. Mas, infelizmente, né, quando nós usamos a nossa liberdade para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, infelizmente a ruína é certa. E nada mais icônico do que nós falarmos, né, em termos de liberdade, do que falarmos do edifício do Rio de Janeiro, chamado Edifício da Liberdade. Aliás, era chamado Edifício da Liberdade, porque no dia 25 de janeiro de 2012 ele ruiu. Ele não existe mais. Mas por que é que ele ruiu? Por causa da liberdade das pessoas que estavam morando lá dentro. É a hipótese mais provável, porque as paredes elas eram estruturantes, então as paredes elas ajudavam a suportar o peso do edifício. E o que aconteceu? A liberdade das pessoas que moravam lá dentro, né, levou eles a modificar. Não, vou tirar essa parede aqui, porque essa parede aqui é cafona, está no lugar errado. Quem projetou isso aqui não sabia de nada, eu é que sei. Então eu vou fazer uma falsa parede aqui de gesso, porque aqui vai ficar muito mais moderno, muito mais bonito. O que aconteceu? O edifício não suportou o estresse provocado pela falta de apoio, né, das estruturas do prédio, e ruiu. E detalhe, não só ele ruiu, o edifício Liberdade, mas os outros 2 edifícios que estavam ao lado também ruíram. Assim como quando a gente usa a nossa liberdade para ouvir a Deus e colocar em prática, né, a gente acaba se elevando e elevando os que estão próximos de nós, edificando. Quando a gente usa a nossa liberdade para fazer a nossa vontade, nós também vamos acabar influenciando as outras pessoas e para baixo, todo mundo, né? E é isso que Jesus nos alerta nesse dia de hoje, através desse evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de... vou começar pelo versículo 24. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Providencial, está chovendo lá fora hoje, né, para nos lembrar também disso, né? E aqui, São Tomás de Aquino vai nos falar que quem é o homem sábio? O homem sábio é Jesus Cristo. Ele edificou a sua casa, ou seja, a igreja, sobre a rocha, sobre a fé. Ele edificou. Então, o homem sábio que ouve as palavras de Deus e as põe em práticas é aquele que, digamos assim, que se assemelha a Jesus Cristo. Em contrapartida, quem é o homem insensato? É o demônio. O demônio não quis edificar a sua casa sobre a rocha, sobre a fé, sobre aquilo que Deus Pai tinha colocado, né, como regra, digamos assim, lá no céu. Não, ele quis, da sua liberdade, construir o seu edifício sobre a areia, né? E ele ruiu, e 1/3 daqueles, olha que icônico, 1/3 dos anjos que estavam no céu ruíram com ele. Assim como o edifício Liberdade ruiu e os outros 2, formando 3, caíram, assim também o demônio, quando ele caiu, ele levou 1/3 dos anjos para o inferno. Por quê? Porque não ouviram a palavra de Deus, né?
Santo Tomás vai nos ensinar que a chuva é o ensinamento que rega o homem. É o ensinamento da palavra que vem até nós. Se a gente... É como uma espécie de argamassa, digamos assim. Se esse ensinamento vem até nós e no nosso coração, né, ele é trabalhado, nosso coração, essa argamassa vai solidificando a nossa casa. E nós vamos edificando não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão próximos de nós. Mas em contrapartida, se a gente se fechar para esse ensinamento, a gente disser não a esse ensinamento, né, nós vamos nos desviar dessa argamassa. Nós vamos nos desviar dessa rocha onde Deus sonhou para que nós estivéssemos, e nós vamos para a areia. Esses dias eu tive um caso semelhante a isso. Eu estava com uma escada apoiada sobre a areia. Tinha uma camada de brita por cima. Eu falei, tá de boa. Coloquei a escada e infelizmente a escada caiu. Que grande foi a minha ruína. Gastei uma nota na farmácia para consertar o fiasco que eu mesmo tinha feito, porque na minha liberdade, na minha pressa, eu deveria ter apoiado essa escada, né? Mas não, eu de forma imprudente, né? E eu colhi as consequências disso. Sabe, Deus não quer que a gente colha as consequências. Deus quer que a gente ouça as suas palavras e as ponha em prática. Porque sim, nós vamos edificar a nossa casa e vamos edificar todos os que estão próximos de nós. Estamos no tempo do advento, no tempo de refletir sobre onde nossa casa está sendo construída e mudar de direção. Se está na areia, se está, né, sendo edificado na areia, é tempo de voltar. Deus te abençoe, vigiamos.